Velha inútil não merece casa, merece clínica. Foi assim que minha filha assinou minha sentença, sem pestanejar, sem nem ao menos me olhar nos olhos. Mas ela não sabia. Um dia antes, com minha letra trêmula e coração firme, eu havia passado a casa para o nome do vizinho. E quando ela voltou, cheia de planos e sorrisos falsos, ele só disse, sem levantar a voz: "A senhora não consta como proprietária. Deseja que eu chame a polícia? Meu nome é Zuleide, tenho 79 anos, e esta é a história de como descobri que às vezes é preciso perder tudo para entender o que realmente vale a pena. É sobre como uma velha costureira ensinou uma lição que nenhuma faculdade conseguiu dar para uma filha ingrata. Você já se perguntou como é acordar um dia e descobrir que sua própria filha te considera um estorvo? Como é sentir que 40 anos de sacrifício se transformaram em motivo de vergonha? Eu vivi isso na pele e posso garantir. A dor é física, sim, mas a força que nasce dela pode mover montanhas. Naquela manhã de sexta-feira, quando o cheiro de gás invadiu a cozinha porque esqueci o fogão ligado, eu não imaginava que estava vivendo meus últimos momentos como dona da minha própria vida. Clara chegou em casa com aquela expressão que eu já conhecia bem, o rosto endurecido, as sobrancelhas franzidas, como se eu fosse um problema matemático impossível de resolver. "Mãe, que cheiro é esse?" ela gritou antes mesmo de tirar a bolsa do ombro. Não perguntou se eu estava bem, não se preocupou se eu havia me machucado. O primeiro pensamento dela foi sobre o prejuízo, sobre o incômodo. Expliquei que tinha esquecido o gás ligado, que foi só 1 minuto, que não tinha acontecido nada grave. Mas para Clara, aquilo foi a prova definitiva de que eu não podia mais viver sozinha. Sozinha. Que ironia, considerando que morávamos na mesma casa. "Isso não pode continuar assim", ela disse, caminhando de um lado para outro da sala como um tigre em cativeiro. "A senhora é um perigo para si mesma e para nós." E se tivesse explodido? E se os meninos estivessem aqui? Os meninos, meus netos Pedro e Lucas, de 7 e 9 anos, que me chamavam de Zuzu, porque vó é coisa de gente antiga, segundo Clara. Crianças doces que corriam para me abraçar quando chegavam da escola, mas que eram rapidamente desviadas para seus quartos, para longe da vó chata, que insistia em perguntar sobre o dia deles. Tentei me explicar, disse que foi só um esquecimento, que todo mundo esquece coisas às vezes. Mas Clara já tinha tomado sua decisão. Vi nos olhos dela uma determinação fria, calculista. Era como se ela estivesse esperando por esse momento, por essa desculpa perfeita. "Mãe, a senhora precisa de cuidados especializados. Não é mais seguro para ninguém que a senhora fique aqui." Cuidados especializados. Que forma elegante de dizer manicômio. Porque foi isso que ela fez. Me internou numa clínica psiquiátrica particular, cara. Como se quisesse me esconder com classe. Lembro-me de estar sentada na minha poltrona velha, aquela que comprei quando Clara era adolescente e que ela sempre reclamava que destoava da decoração moderna da casa. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Uma raiva silenciosa, acumulada, que vinha crescendo há 4 anos desde que vim morar com ela. Não adianta fazer drama, mãe. É pelo seu bem. Pelo meu bem. Quantas monstruosidades já foram cometidas em nome do bem das pessoas? Quantas vezes usamos essa desculpa para fazer o que é conveniente para nós? Mas Clara cometeu um erro fatal naquele dia. Ela subestimou a velha costureira que a criou. Achou que eu era apenas uma senhora confusa, dependente, indefesa. Não sabia que 2 dias antes daquela manhã cruel, eu havia tomado a decisão mais inteligente da minha vida. Enquanto ela ligava para a clínica, fazendo os arranjos da minha internação temporária, eu me lembrava da conversa que tive com seu Alberto, o vizinho do lado. Um homem de 75 anos, viúvo há 3, advogado aposentado, que sempre me tratou com uma gentileza rara neste mundo. Foi ele quem me alertou para as armadilhas que filhos ingratos podem armar. Foi ele quem me orientou sobre meus direitos.
sobre as formas de proteger o que construí com tanto esforço. E foi graças a ele que, quando Clara assinou os papéis da minha internação com um sorriso mal disfarçado de alívio, eu sabia que tinha uma carta na manga. Uma carta que ela só descobriria na volta. Para entender como chegamos até aqui, preciso voltar no tempo. Preciso contar sobre uma Zuleide mais jovem, mais ingênua, que acreditava que sacrifício era sinônimo de amor e que filhos sempre reconhecem o esforço dos pais. Eu tinha 17 anos quando conheci o Joaquim, pai da Clara. Um homem bonito, trabalhador, que me prometeu uma vida de príncipes e me deu apenas 10 anos de luta e um abandono que doeu mais que todas as agulhadas que levei costurando. Quando Clara nasceu, eu pensei que finalmente tinha encontrado meu propósito. Aquele bebê pequenino, de olhos grandes e curiosos, era tudo que eu precisava para ser feliz. Joaquim sumiu quando ela completou 2 anos. Disse que ia comprar cigarro na padaria e nunca mais voltou. Descobri depois que tinha arrumado outra família em cidade vizinha. Fiquei sozinha com uma criança pequena, sem profissão, sem dinheiro, sem família próxima que pudesse ajudar. Foi então que aprendi a costurar. D. Mercedes, uma vizinha idosa, me ensinou os primeiros pontos em troca de eu fazer as compras dela. Aos poucos, fui pegando encomendas pequenas. Bainhas, ajustes, remendos. Clara cresceu entre linhas e tecidos. Brincava de casinha no chão do meu quartinho de costura, enquanto eu trabalhava até altas horas para pagar o aluguel. Eram tempos difíceis, mas éramos felizes. Pelo menos, eu achava que éramos. Lembro-me de quando ela fez 7 anos e pediu uma boneca Barbie para o aniversário. Na época, custava o equivalente a uma semana inteira de trabalho. Passei 1 mês costurando de madrugada para juntar o dinheiro. Quando entreguei a boneca para ela, seus olhos brilharam de uma forma que fez todo o cansaço valer a pena. Obrigada, mamãe. Você é a melhor mãe do mundo. Quantas vezes me agarrei a essa memória nos anos que se seguiram? Quantas vezes tentei encontrar aquela Clara de 7 anos nos olhos da mulher de 39 que me mandou para um hospício? A adolescência dela foi turbulenta. Clara era inteligente, mas também ambiciosa de uma forma que às vezes me assustava. Queria roupas de marca, queria ir aos lugares que as amigas frequentavam, queria uma vida que eu simplesmente não podia dar. E em vez de entender nossas limitações, ela começou a me culpar por elas. Por que a senhora não arranjou um marido rico? Por que a gente tem que viver nessa casa pequenininha? Por que eu tenho que usar roupa feita em casa quando minhas amigas compram no shopping? Engoli as lágrimas e continuei costurando. Trabalhei dobrado para pagar o cursinho pré-vestibular dela. Vendi minha máquina de costura antiga, uma herança da minha mãe, para comprar os livros de que ela precisava. Passei anos comendo apenas arroz e feijão para que ela pudesse ter carne no prato. Quando Clara passou no vestibular para odontologia, pensei que finalmente tinha valido a pena. Ela me abraçou naquele dia, chorou de felicidade, disse que ia me dar uma vida melhor, promessas que soaram como música nos meus ouvidos cansados. Durante os 6 anos da faculdade, continuei sustentando os estudos dela. Arranjei trabalho numa confecção, costurando em regime de semi-escravidão para que ela pudesse se dedicar integralmente aos estudos. Minha coluna doía, meus olhos ardiam, mas eu tinha um objetivo: ver minha filha formada, realizada, independente. Ela se formou com honras. Na formatura, usava um vestido azul marinho que eu mesma havia costurado, com detalhes em pérolas que bordei à mão durante 3 meses. Estava linda, radiante. Quando a chamaram no palco, ela acenou para mim na plateia e meu coração quase explodiu de orgulho. Dedico este diploma à minha mãe, que sacrificou tudo por mim, ela disse no microfone. Chorei tanto naquele dia que molhei o programa da cerimônia. Pensei que finalmente tinha chegado nossa hora de sermos felizes juntas, de colhermos os frutos de tanto esforço. Como eu estava enganada. Depois da formatura, Clara rapidamente conseguiu emprego num consultório renomado.
Começou a ganhar bem, a frequentar círculos sociais que eu nem conhecia. E quanto mais ela subia na vida, mais eu me tornava um lembrete incômodo das origens humildes que ela queria esquecer. Conheceu o Fernando, um rapaz de família tradicional, dentista também, dono de uma clínica própria. Um bom homem, justo, trabalhador. Casaram-se 2 anos depois da formatura, numa cerimônia linda que ela fez questão de pagar sozinha. A senhora entende, né, mãe? É importante causarmos uma boa impressão para a família dele. Entendi que minha presença era tolerada, não celebrada. Entendi que eu era a parente pobre que não se encaixava no novo padrão de vida dela. Mas engoli o orgulho porque queria vê-la feliz. Os netos vieram em seguida. Primeiro o Pedro, depois o Lucas. 2 meninos lindos, espertos, que me enchiam de alegria nos poucos momentos em que conseguia ficar com eles sem supervisão. Mas até isso, Clara controlava. Mãe, não conte histórias assombradas para eles. Não dê doce antes do jantar. Não deixe eles assistirem televisão demais. Regras, regras, sempre regras. Como se eu não tivesse criado uma filha sozinha. Como se não soubesse nada sobre cuidar de crianças. A situação se complicou quando Clara decidiu comprar a casa nova. Era um sonho dela, uma casa grande, moderna, num bairro nobre. Mas o dinheiro não estava dando. Foi então que ela veio me procurar. Mãe, preciso de um favor. A senhora poderia vender sua casa e investir na nossa? Seria uma parceria. A senhora moraria conosco, teria seu próprio quarto e quando eu conseguisse me estabilizar melhor, a gente ajeitaria tudo certinho no papel. Minha casinha no interior era pequena, simples, mas era minha. Havia comprado com o dinheiro da venda de uma máquina industrial e anos de economia. Era meu porto seguro, meu cantinho no mundo. Mas Clara parecia tão esperançosa, tão necessitada. Vendi tudo. Móveis, eletrodomésticos, até as plantas do quintal. Entreguei o dinheiro para ela sem pensar 2 vezes. Afinal, era minha filha, minha única família, e ela tinha prometido que seria temporário. Mudei-me para a casa nova cheia de expectativas. Finalmente moraríamos juntas de verdade, como uma família. Os netos cresceriam perto de mim. Eu poderia ajudar no que fosse preciso. Seríamos felizes. Mas a realidade foi bem diferente do que eu havia imaginado. O quarto que Clara me destinou ficava nos fundos da casa, longe dos dormitórios da família. Era pequeno, com uma janela que dava para o muro do vizinho e uma umidade persistente que deixava um cheiro de mofo no ar. A cama era um colchão velho que ela tinha guardado no depósito e a televisão era um modelo antigo que só pegava 2 canais. É temporário, mãe. Assim que a gente se organizar melhor, vamos fazer umas reformas e deixar tudo mais confortável. Temporário. Essa palavra se tornou o mantra da minha nova vida. Tudo era temporário. O quarto ruim, a solidão, a sensação de ser um estorvo na própria casa que ajudei a comprar. Os primeiros meses foram de adaptação. Eu tentava me fazer útil, levantava cedo para preparar o café da manhã da família, ajudava com a limpeza, cuidava dos meninos quando Clara e Fernando saíam. Mas aos poucos, percebi que minha presença incomodava mais do que ajudava. Mãe, não precisa levantar cedo para fazer café. A gente tem uma cafeteira programada. Mãe, a empregada já cuida da limpeza, a senhora pode descansar. Mãe, os meninos têm atividades extracurriculares. Não precisam ficar vendo televisão com a senhora. Cada não precisa era como uma pequena morte. Eu, que havia trabalhado a vida inteira, que nunca soube o que era ficar parada, de repente me via sem função, sem propósito. Era como se tivessem me colocado numa prateleira como um objeto decorativo que ninguém sabia onde encaixar. Fernando, meu genro, sempre foi respeitoso comigo. Nunca me tratou mal, nunca levantou a voz, mas havia uma distância polida entre nós, como se eu fosse uma visita permanente que ele tolerava por educação. Cumprimentava-me pela manhã, perguntava se eu estava bem, mas logo desaparecia atrás do jornal ou do celular.
As crianças, Pedro e Lucas, eram minha única alegria naquela casa. Quando chegavam da escola, corriam para me abraçar, contavam sobre o dia deles, pediam para eu contar histórias. Mas Clara sempre aparecia para interromper esses momentos. Meninos, vão fazer as tarefas. Zuzu, deixa eles se concentrarem. Zuzu. Nem vovó eu podia ser. Era como se ela quisesse apagar qualquer vestígio da nossa relação familiar tradicional, como se nossa proximidade fosse algo embaraçoso. Com o tempo, comecei a perceber que eu havia me tornado invisível na própria casa. Às refeições, sentava-me à mesa, mas as conversas fluíam ao meu redor como se eu não estivesse ali. Clara falava sobre o trabalho, Fernando comentava sobre os pacientes, as crianças contavam sobre a escola, mas ninguém me perguntava nada, ninguém incluía minha opinião. Uma vez, tentei contribuir para uma conversa sobre educação das crianças. Afinal, eu havia criado uma filha sozinha, tinha experiência no assunto, mas Clara me cortou no meio da frase. Mãe, os tempos são outros agora. As coisas mudaram muito desde que a senhora me criou. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Senti meu rosto queimar de vergonha. Era como se minha experiência de vida fosse obsoleta, irrelevante. À noite, deitada no meu colchão mole, no meu quarto úmido, eu me perguntava como havia chegado até ali. Como a mulher que construiu uma vida do nada, que criou uma filha sozinha, que trabalhou até os ossos para dar oportunidades a essa filha, havia se tornado essa sombra triste vivendo nas migalhas da gratidão alheia. Tentei conversar com Clara algumas vezes. Disse que me sentia inútil, que queria contribuir de alguma forma. Sugeri que eu poderia voltar a costurar, montar um pequeno ateliê no porão, ajudar nas despesas da casa, mas ela sempre tinha uma desculpa. Mãe, a senhora já trabalhou demais na vida. Agora é hora de descansar. Não temos espaço para máquinas de costura. Esta casa é pequena. O barulho das máquinas incomodaria os vizinhos. Pequena. A casa que compramos com o dinheiro da venda da minha casinha era pequena. Tinha 3 suítes: sala de estar, sala de jantar, cozinha americana, área gourmet, piscina, mas era pequena demais para uma máquina de costura. Comecei a sair para caminhar todas as manhãs, não porque o médico recomendava exercícios, mas porque não suportava ficar dentro daquela casa sufocante. Era durante essas caminhadas que encontrava seu Alberto, o vizinho do lado, Alberto Pereira Silva, 75 anos, viúvo há 3, aposentado da advocacia. Um homem elegante, de cabelos grisalhos bem penteados e olhos gentis por trás dos óculos. Sempre educado, sempre atencioso. Morava sozinho numa casa parecida com a nossa, mas que tinha um jardim lindo, bem cuidado, cheio de plantas e flores. No início, apenas nos cumprimentávamos educadamente durante as caminhadas. Bom dia, dona Zuleide. Bom dia, seu Alberto. Mas aos poucos, começamos a conversar mais. Ele me contava sobre sua esposa, Maria Helena, que havia morrido de câncer 3 anos antes. Falava dela com tanto carinho, com tanta saudade, que eu percebia como havia sido um casamento feliz. Eu contava sobre minha vida, sobre minha profissão de costureira, sobre meus netos. A senhora criou a filha sozinha? Que mulher corajosa, ele dizia, e seus olhos brilhavam de admiração genuína. Há anos não ouvia palavras de reconhecimento pelo que eu havia conseguido fazer. Foi durante uma dessas conversas que mencionei, quase sem querer, como me sentia deslocada na casa da Clara, como tinha a sensação de estar vivendo numa casa que não era minha, mesmo tendo ajudado a comprá-la. Alberto me olhou com uma expressão preocupada. Dona Zuleide, a senhora tem documentos dessa transação? Algum comprovante de que investiu na casa? Balancei a cabeça negativamente. Foi tudo na palavra. Clara disse que quando se estabilizasse, colocaria meu nome nos papéis também. Ele suspirou profundamente. Perdoe-me ser direto, mas a senhora precisa se proteger. Já vi muitas histórias parecidas e nem sempre terminam bem. Naquele momento, não entendi completamente o que ele queria dizer.
Ainda tinha esperança de que as coisas melhorassem, de que Clara cumpriria suas promessas. Ainda acreditava que minha filha me amava, mesmo que fosse de um jeito esquisito, distante. Mas o tempo foi passando e a situação só piorava. Clara ficava cada vez mais impaciente comigo. Qualquer coisa que eu fizesse era motivo para reclamação. Se eu lavava a louça, estava fazendo errado. Se não lavava, estava sendo preguiçosa. Se brincava com as crianças, estava atrapalhando a rotina delas. Se ficava no meu quarto, estava sendo antissocial. A gota d'água veio em forma de esquecimento. Naquela manhã de sexta-feira, eu estava preparando um chá quando o telefone tocou. Era uma antiga cliente perguntando se eu não fazia mais costuras. Fiquei tão emocionada com a ligação, com a possibilidade de voltar a trabalhar, que me distraí e esqueci o gás ligado. Quando Clara chegou e sentiu o cheiro, vi em seus olhos algo que me gelou o sangue. Não era preocupação ou cuidado. Era raiva misturada com algo que parecia alívio, como se finalmente tivesse encontrado a desculpa que procurava. Mãe, isso não pode continuar. A senhora é um perigo para todos nós. E foi assim que, no mesmo dia, ela me levou para a Clínica São Bento, uma instituição particular para pessoas da terceira idade com necessidades especiais de cuidado. Eufemismo bonito para manicômio de idosos. Assinei os papéis porque não tinha escolha. Clara havia se tornado minha responsável legal, minha tutora. Eu era oficialmente incapaz de cuidar de mim mesma. Mas enquanto ela preenchia os formulários com um sorriso que tentava parecer triste, mas que não enganava ninguém, eu me lembrei das palavras do Alberto. A senhora precisa se proteger. E foi então que percebi. Eu havia tomado uma decisão no dia anterior que mudaria tudo. Quinta-feira, véspera do incidente do gás. Eu havia passado a noite inteira acordada, remoendo uma conversa que tive com Alberto na tarde anterior. Ele havia me contado sobre um caso que acompanhou quando ainda era advogado ativo, uma senhora de 80 anos que foi internada pela família e nunca mais conseguiu voltar para casa. Sabe por quê, dona Zuleide? Porque ela não tinha documentos que comprovassem seus direitos sobre os bens. A família simplesmente tomou tudo e ela ficou dependente da boa vontade deles para o resto da vida. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça a madrugada toda. Levantei várias vezes, fui até a janela, olhei para a casa que ajudei a comprar e me perguntei: e se Clara decidir que é melhor eu ficar internada permanentemente? E se ela achar que cuidar de mim é muito trabalhoso, muito caro, muito incômodo? Eu não tinha nada no meu nome. Nenhum documento, nenhum direito legal sobre aquela propriedade. Estava completamente à mercê da generosidade da minha filha. Uma generosidade que, francamente, estava cada vez mais escassa. Na manhã de quinta-feira, procurei Alberto. Estava decidida a ouvir os conselhos dele, por mais dolorosos que fossem. Encontrei-o regando as plantas do jardim, como sempre fazia depois do café da manhã. Seu Alberto, posso conversar com o senhor? Ele largou a mangueira imediatamente, percebendo a urgência na minha voz. Claro, dona Zuleide, vamos sentar aqui na varanda. Contei tudo. A sensação de ser um estorvo, a falta de documentos sobre a casa, o medo de que Clara decidisse se livrar de mim definitivamente. Chorei pela primeira vez em muito tempo, liberando toda a angústia acumulada. Alberto me ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, sem me julgar ou minimizar meus medos. Quando terminei, ele suspirou fundo. Dona Zuleide, vou ser direto com a senhora. Pela minha experiência profissional, a situação é mais grave do que parece. A senhora está completamente vulnerável. Se sua filha decidir interná-la permanentemente, não há nada que impeça isso. Senti um frio na barriga. Mas ela não faria isso. É minha filha. Dona Zuleide, me perdoe, mas tenho que perguntar. A senhora confia totalmente na Clara? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Eu queria dizer que sim, que confiava cegamente na minha filha.
Mas se fosse sincera... Não sei, sussurrei. Não sei mais. Alberto se inclinou para a frente com uma expressão séria. Então a senhora precisa se proteger, e eu vou ajudá-la. Explicou-me sobre a doação com usufruto vitalício. Em termos simples, eu poderia passar a propriedade da casa para o nome dele, mas manteria o direito de morar lá pelo resto da vida. E caso algo acontecesse comigo, a casa seria destinada a uma instituição de caridade, não voltaria para Clara. Mas por que o senhor faria isso por mim? Perguntei desconfiada. A vida me ensinou que favores gratuitos são raros, porque é justo, ele disse simplesmente. E porque já passei pela experiência de ver uma pessoa boa sendo maltratada pela própria família. Não quero ver isso acontecer novamente. Contou-me então sobre sua cunhada, irmã da falecida esposa, que havia sido internada pelos filhos e despojada de todos os bens. Maria Helena ficou arrasada. Tentamos ajudar, mas quando descobrimos, já era tarde demais. Prometi a ela, no leito de morte, que nunca mais ficaria parado vendo uma injustiça dessas. Durante toda a tarde, Alberto me explicou os detalhes do processo. Fomos ao cartório, conversamos com o tabelião, analisamos todas as cláusulas. Eu assinaria uma doação com usufruto vitalício em favor dele, com reversão para uma instituição de acolhimento de idosos quando eu morresse. Clara não herdaria nada. Tem certeza de que quer fazer isso, dona Zuleide? É uma decisão irreversível. Pensei na minha filha, nos sacrifícios que fiz por ela, no amor que sentia mesmo diante de tanta ingratidão. Mas pensei também na frieza com que ela me tratava, na forma como havia me reduzido a um fardo inconveniente. Tenho certeza, respondi. Se ela me ama de verdade, não vai importar se a casa está no meu nome ou no seu. Mas se ela está apenas esperando eu morrer para herdar os bens, então ela precisa aprender uma lição. Assinamos todos os papéis naquela mesma tarde. Alberto insistiu em pagar todas as taxas e emolumentos. É um investimento na justiça, brincou, mas vi que estava falando sério. Voltei para casa no final da tarde com uma sensação estranha. Alívio misturado com tristeza. Estava protegida, mas também havia acabado de admitir que não confiava na minha própria filha. Naquela noite, durante o jantar, olhei para Clara conversando com os filhos sobre os planos para o fim de semana e me perguntei se ela sentiria minha falta se eu simplesmente desaparecesse. A resposta me doeu mais do que gostaria de admitir. Fui dormir tarde, mas dormi em paz pela primeira vez em meses. Acontecesse o que acontecesse, eu não seria mais uma vítima indefesa. Tinha tomado o controle da situação da única forma que podia. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei cedo e fui fazer um chá. Foi quando o telefone tocou. Dona Conceição, uma antiga cliente, perguntando se eu ainda fazia costuras. Fiquei tão emocionada que me distraí com a conversa e esqueci o gás ligado. Quando Clara chegou e fez o escândalo, eu quase sorri. Quase. Porque sabia que ela estava cavando a própria cova. Cada palavra dura, cada acusação injusta, cada demonstração de falta de amor estava sendo registrada na minha memória como prova de que eu havia tomado a decisão certa. Velha inútil não merece casa, merece clínica. Essas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto ela me levava para a internação. Inútil. Depois de 40 anos sustentando e educando essa filha, depois de vender tudo o que tinha para ajudá-la a comprar aquela casa, eu era inútil. Mas ela estava errada em uma coisa. Eu merecia muito mais do que aquela casa. Eu merecia respeito, carinho, gratidão. E se ela não podia me dar isso, pelo menos eu garantiria que ela não lucraria com a minha ausência. Na clínica, durante os 3 dias que passei internada, fingi estar confusa, desorientada. Deixei os médicos acreditarem que eu realmente precisava de cuidados especializados, mas por dentro estava planejando cada detalhe do que aconteceria quando Clara voltasse para casa.
Alberto me visitou no segundo dia, disfarçando-se como um amigo da família, preocupado. Trouxe flores e uma mensagem disfarçada. Dona Zuleide, espero que esteja se sentindo melhor. Cuidei do seu jardim enquanto a senhora estava fora. Aliás, chegaram uns documentos importantes pelo correio. Guardei tudo em segurança. Documentos importantes. Ele estava me avisando que a transferência da propriedade havia sido registrada oficialmente. A partir daquele momento, Clara não era mais dona de nada. No terceiro dia, Alberto voltou com papel de alta médica. Havia contratado um advogado particular para questionar a internação, alegando que eu estava sendo mantida contra minha vontade e que meu estado mental não justificava a restrição de liberdade. Os médicos, sem uma família presente para defendê-los e diante de uma pressão legal, não tiveram escolha senão me liberar. Afinal, eu realmente não tinha nenhum problema psiquiátrico grave. Estava apenas sendo castigada por ser velha e inconveniente. Voltei para casa no sábado à tarde. Clara não estava. Havia saído para fazer compras, planejando como gastaria o dinheiro que achava que economizaria sem ter que cuidar de mim. Alberto me acompanhou até a porta e disse: "Agora é só esperar, Dona Zuleide. A verdade sempre vem à tona." E no domingo, quando Clara voltou toda sorridente, carregada de sacolas, cheia de planos para remodelar a casa, agora que estava livre da minha presença, a verdade finalmente veio à tona. Domingo, 10 horas da manhã. Eu estava na cozinha, preparando um café bem forte. Precisava de coragem para o que estava por vir. Ouvi o barulho do portão eletrônico se abrindo e o carro da Clara entrando na garagem. Meu coração disparou, não de medo, mas de uma mistura estranha de ansiedade e expectativa. Ela chegou cantarolando, carregando várias sacolas de uma loja de decoração cara. Pelo barulho que fazia, percebi que não estava sozinha. Fernando e as crianças também tinham chegado. Provavelmente haviam passado o fim de semana fora, comemorando minha solução definitiva. "Oi, mãe!" Clara gritou da sala, mas havia algo forçado na animação da voz. "Como foi na clínica? O pessoal foi legal com a senhora?" Não respondi imediatamente. Continuei mexendo o café, observando os grãos escuros rodopiarem na xícara. Quantas manhãs eu havia preparado café para essa família? Quantas vezes acordei cedo para que eles encontrassem a mesa posta, o dia organizado? Foi esclarecedor, respondi finalmente, saindo da cozinha para encontrá-la na sala. Clara estava tirando objetos das sacolas, almofadas novas, um abajur moderno, alguns quadros abstratos. Tudo caro, tudo desnecessário. Tudo comprado com a tranquilidade de quem se livrou de um problema. Que bom! Olha só o que trouxe para dar uma renovada na casa. Agora que temos mais liberdade para fazer algumas mudanças, pensei em deixar tudo mais moderno. Liberdade. Que palavra interessante para descrever a ausência da mãe. Fernando cumprimentou-me educadamente, como sempre, mas percebi que evitava meu olhar. As crianças correram para me abraçar. Pobres anjinhos, não tinham culpa de nada. "Zuzu, senti sua falta. Mamãe disse que você tinha ido viajar", disse Pedro, o mais novo. "Foi uma viagem muito rápida", respondi, beijando a testa dele. "Mas já voltei." Clara parou de desembrulhar as compras e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia surpresa, mas também algo que parecia irritação. Pensei que ia ficar mais tempo por lá. Os médicos não acharam que seria melhor? Não. Disseram que estou bem, perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Fernando pigarreou, claramente desconfortável com a tensão no ar. "Crianças, que tal irmos ver os peixes no aquário lá em cima?" Ele tinha o instinto certo. Sabia que uma tempestade estava se formando. Levou Pedro e Lucas para o andar superior, deixando-me sozinha com Clara. Ela continuou arrumando os objetos novos, mas percebi que suas mãos tremiam ligeiramente. Estava nervosa, embora tentasse disfarçar. "Sabe, mãe, durante esses dias fiquei pensando... Talvez seja mesmo melhor a senhora ter um acompanhamento mais especializado.
Esta casa é grande demais, tem muitas escadas, é perigosa para uma pessoa da sua idade. Você tem razão, concordei, sentando-me na poltrona que ela sempre reclamava que destoava da decoração. Esta casa realmente é grande demais. Ela sorriu, interpretando minha concordância como aceitação do destino que havia planejado para mim. Então a senhora entende? Não é que não queremos a senhora aqui, é só que... Bem, seria mais seguro. E a senhora ficaria com pessoas da sua idade, teria atividades, cuidados médicos. E você ficaria com a casa livre para fazer as reformas que sempre quis. Completei, com um tom neutro. Clara corou levemente, mas não negou. Seria melhor para todos. E não se preocupe com dinheiro. Eu cuidaria de todos os custos da clínica. Com o dinheiro da venda da minha casa, pensei, mas não disse nada ainda. Queria ver até onde ela iria. Aliás, ela continuou, agora mais animada, já estive pesquisando algumas opções. Tem uma clínica maravilhosa em Campos do Jordão, com jardins lindos, atividades para a terceira idade. A senhora ia adorar. Campos do Jordão. A 4 horas de distância. Longe o suficiente para que as visitas fossem raras e rapidamente esquecidas. E as crianças? Não vão sentir falta da vovó? Ah, mãe, eles se adaptam rápido. E a gente pode visitar de vez em quando. De vez em quando. Provavelmente no Natal e no aniversário deles, se tanto. Foi nesse momento que a campainha tocou. Clara franziu a testa. Não esperava ninguém. Fui eu quem se levantou para atender. Eu atendo, disse, caminhando até a porta. Do outro lado estava Alberto. Impecável como sempre, vestindo um terno azul marinho e carregando uma pasta de couro. Mas o que mais me chamou a atenção foi sua expressão, séria, profissional, como um advogado prestes a entrar numa sala de tribunal. Bom dia, dona Zuleide. Posso entrar? Temos alguns assuntos para tratar. Claro, seu Alberto. Pode entrar. Clara apareceu atrás de mim, visivelmente curiosa. Mãe, quem é? Este é seu Alberto, nosso vizinho. Alberto, esta é minha filha Clara. Eles se cumprimentaram educadamente, mas percebi a tensão no ar. Clara claramente se perguntava o que o vizinho estava fazendo ali com uma pasta cheia de documentos. Dona Clara, Alberto disse com voz firme, gostaria de conversar com a senhora sobre esta propriedade. Esta propriedade? Não entendo. Há algum problema? Alberto abriu a pasta e retirou alguns papéis. Reconheci imediatamente. Eram as cópias dos documentos que havíamos assinado na quinta-feira. Gostaria de informá-la de que esta casa foi transferida para o meu nome através de uma doação com usufruto vitalício, assinada por sua mãe na quinta-feira passada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou pálida, depois vermelha, depois pálida novamente. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, sem que nenhum som saísse. Como assim? Transferida? Ela finalmente conseguiu gaguejar. Sua mãe, no pleno uso de suas faculdades mentais, decidiu doar esta propriedade para mim, mantendo o direito de residir aqui, pelo resto da vida. Todos os documentos foram devidamente registrados no cartório. Clara me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Era uma mistura de choque, raiva e... medo? Mãe, o que é isso? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Clara, é proteção. Proteção? Proteção contra quê? Contra você, respondi com uma calma que me surpreendeu. Contra a possibilidade de você decidir que seria mais conveniente me manter internada permanentemente. Ela gaguejou, tentando formar uma defesa, mas as palavras saíam embaralhadas. Eu nunca... Como a senhora pode pensar isso de mim? Fácil. Porque você mesmo disse, velha inútil não merece casa, merece clínica. Alberto observava tudo em silêncio, mas percebi que estava pronto para intervir se necessário.
Fernando apareceu no topo da escada, atraído pelos gritos, mas não desceu. Apenas observava de longe. Mãe, eu estava nervosa, falei por impulso, não pode levar a sério. 40 anos criando você sozinha, Clara. 40 anos trabalhando para te dar educação, oportunidades, uma vida melhor. Vendi minha casa para ajudar você a comprar esta. E quando preciso de um pouco de compreensão, de paciência, você me interna como se eu fosse um cachorro velho que virou incômodo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Agora você quer saber o que aconteceu com a casa? Eu protegi minha dignidade. Garanti que teria onde morar até morrer, sem depender da sua boa vontade ou da sua conveniência. Clara se virou para Alberto, desesperada. Isso não pode ser legal. Ela estava confusa, não sabia o que estava fazendo. Posso assegurar-lhe de que Dona Zuleide estava perfeitamente lúcida, Alberto respondeu calmamente. Inclusive, temos o laudo médico do próprio dia, atestando sua capacidade mental plena. O mesmo laudo que permitiu que ela assinasse os papéis da internação. A ironia era perfeita. Os mesmos documentos que Clara havia usado para me internar provavam que eu estava mentalmente capaz no momento da doação. Além disso, Alberto continuou, devo informá-la de que, com base na transferência de propriedade, a senhora não tem mais direitos legais sobre este imóvel. Se desejar contestar a decisão, terá que fazer isso através dos meios judiciais apropriados. Clara desabou numa cadeira, aparentemente tentando processar a magnitude do que havia acabado de acontecer. A casa que ela achava que havia herdado nunca foi legalmente dela, e agora nunca seria. Mãe, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso. Resolver o quê, Clara? O fato de você ter me chamado de inútil? O fato de ter me internado para se livrar de mim? O fato de já estar fazendo planos para gastar dinheiro que nunca foi seu? Apontei para as sacolas de decoração espalhadas pela sala. Você não perdeu tempo, não é? Mal saí de casa e você já estava redecorando, já estava se livrando de qualquer lembrança minha. Fernando finalmente desceu as escadas, com as crianças atrás dele. A família reunida para assistir ao desmoronamento dos planos de Clara. Zuzu, Pedro disse baixinho. Por que todo mundo está gritando? Agachei-me na altura dele e do irmão. Ninguém está gritando mais, meu amor. A vovó só estava explicando algumas coisas para a mamãe. Você vai embora de novo? Lucas perguntou com os olhos marejados. Não, meu anjo. A vovó não vai embora nunca mais. 3 meses se passaram desde aquele domingo revelador. A casa, estranhamente, ficou mais silenciosa, mas também mais tranquila. Clara tentou contestar a doação no tribunal, mas os advogados que consultou foram unânimes. Não havia nada que pudesse ser feito. A transferência havia sido feita legalmente, por uma pessoa capaz, sem coação ou fraude. Depois de 2 semanas de silêncio tenso, ela veio conversar comigo. Encontrou-me na varanda, costurando um vestidinho para a boneca da neta da Dona Conceição. Sim, voltei a costurar. Mãe, precisamos conversar. Levantei os olhos da costura e a vi como se fosse a primeira vez em anos. Minha filha parecia ter envelhecido 1 década naquelas 2 semanas. Havia rugas novas ao redor dos olhos, uma curvatura nos ombros que não existia antes. Então conversamos, respondi, sem parar de costurar. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o barulho do vento nas folhas do jardim que Alberto me ajudou a reformar. Mãe, eu preciso pedir desculpas. Continuei costurando, esperando. Não sei quando virei essa pessoa. Não sei quando parei de ver a senhora como minha mãe e comecei a ver como um problema a ser resolvido. Finalmente parei a costura e olhei para ela. Havia lágrimas nos olhos de Clara, lágrimas genuínas, diferentes daquela tristeza ensaiada do dia da internação. Você sabe quando aconteceu, Clara.
Aconteceu quando você decidiu que suas origens eram motivo de vergonha. Quando decidiu que a mulher que te criou não era boa o suficiente para o mundo em que você queria viver. Ela soluçou. Eu estava tão preocupada em ser aceita, em me encaixar, que esqueci de onde vim. Esqueci de quem me trouxe até onde estou. E agora? O que mudou? Clara enxugou os olhos com a manga da blusa. Agora eu entendi que perdi a única pessoa que realmente me amava sem condições. Que todos os sacrifícios que pensei que eram obrigação dela eram amor. Amor puro, incondicional. Dobrei a costura e coloquei na cestinha ao meu lado. Olhei para minha filha, uma mulher de quase 40 anos, chorando como uma criança assustada. Clara, eu nunca parei de te amar. Nem mesmo quando você me chamou de inútil, nem mesmo quando me internou, nem mesmo quando descobri que você estava planejando me manter afastada permanentemente. Então por que fez isso? Por que tirou a casa de mim? Por que precisava me proteger? E por que você precisava aprender uma lição? Que lição? Que amor não é posse. Que gratidão não pode ser exigida, tem que ser sentida. Que família não é uma palavra mágica que justifica qualquer comportamento. Ficamos em silêncio novamente. Uma pomba pousou no varal e começou a bicar as roupas que eu havia estendido para secar. O que acontece agora, mãe? Agora você decide que tipo de filha quer ser daqui para frente. Eu não vou embora. Esta é minha casa até eu morrer. Mas você e sua família também não precisam ir embora. Há espaço para todos nós aqui, desde que haja respeito. E se eu prometer que vai ser diferente? Se eu prometer que vou ser uma filha melhor? Não precisa prometer nada, Clara. Só precisa ser. As ações falam mais alto que as palavras. E foi assim que começamos a reconstruir nossa relação. Devagar, com cuidado, como quem remenda um tecido delicado que esteve prestes a se romper completamente. Alberto se tornou mais que um vizinho. Virou um amigo verdadeiro, quase um membro da família. Almoça conosco aos domingos, ajuda com as questões legais e está me ensinando a usar um computador para divulgar meus trabalhos de costura online. Nunca é tarde para aprender coisas novas, ele sempre diz. Montei meu ateliê no porão, que Clara insistiu em reformar do próprio bolso. Agora tenho 3 máquinas de costura, boa iluminação e até ar-condicionado. Voltei a trabalhar, não por necessidade, mas por prazer. As antigas clientes estão voltando e até consegui algumas novas através da internet. Os netos, Pedro e Lucas, passaram a me chamar de vó novamente. Clara disse que Zuzu era bobagem mesmo. Eles adoram ficar comigo no ateliê, vendo-me trabalhar, ouvindo histórias dos tempos antigos. Pedro já disse que quer ser estilista quando crescer. Lucas prefere ser advogado, igual ao seu Alberto. Fernando, meu genro, pediu desculpas pela passividade durante todos esses anos. Eu achava que não era meu lugar interferir na relação entre vocês, disse. Mas aprendi que às vezes ficar calado é uma forma de cumplicidade. Agora ele me inclui nas conversas, pede minha opinião sobre assuntos da família, me trata como a matriarca que sempre deveria ter sido. Clara. Clara está aprendendo a ser filha novamente. Pede conselhos sobre os meninos, divide comigo as preocupações do trabalho, às vezes vem me ajudar no ateliê. Ainda há momentos de tensão, ainda há resquícios da mulher fria que ela se tornou, mas há esforço genuíno da parte dela. Ontem, ela me trouxe flores, margaridas brancas, minhas favoritas. Sem motivo especial, disse. Só porque quis. Pequenos gestos que mostram que talvez ainda haja esperança para nós. A lição que tirei de tudo isso é simples. Nunca é tarde para tomar as rédeas da própria vida. Aos 79 anos, descobri que ainda tinha forças para lutar pela minha dignidade, ainda tinha inteligência para me proteger, ainda tinha capacidade para recomeçar. Não sou mais a velha invisível que vivia nas sobras da gratidão alheia. Sou Zuleide,
costureira, mãe, avó, proprietária da minha própria história. E se você tem alguma experiência parecida, se está passando por uma situação difícil com família, lembre-se, você tem mais poder do que imagina. Às vezes, é preciso ser corajoso o suficiente para usar esse poder. Esta casa agora tem cheiro de comida de verdade, risos genuínos ecoando pelos corredores e uma velha senhora que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Um lugar que ela mesma construiu, protegeu e mereceu. Anoitece enquanto termino de contar esta história. Pela janela do meu ateliê, vejo Alberto regando as plantas do jardim que compartilhamos. Clara está ajudando os meninos com a lição de casa na mesa da cozinha. Fernando chegou do trabalho e está contando sobre o dia dele para quem quiser ouvir. É uma família imperfeita, em reconstrução, cheia de cicatrizes. Mas é uma família de verdade, onde cada um tem seu valor, seu espaço, sua voz. E eu? Eu estou aqui, costurando um futuro melhor, um ponto de cada vez. Se esta história tocou seu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre a força que existe dentro de cada um de nós, compartilhe este vídeo. Deixe seu like se você acredita que nunca é tarde para recomeçar e me conte nos comentários. Qual foi a decisão mais corajosa que você já tomou na vida? Suas experiências podem inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Lembre-se, você é mais forte do que imagina, e sempre há uma forma de proteger sua dignidade. Às vezes, é preciso apenas ter coragem para dar o primeiro passo. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação e força. Até a próxima e que vocês encontrem sua própria forma de costurar um futuro melhor.